Audiolivro A Ciência do Bom Viver, capítulo 16. Oração pelos doentes. Diz as Escrituras que devemos orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, capítulo 1. E se há um tempo em que sintamos necessidade de orar, é quando nos falta as forças e a própria vida nos parece fugir. Frequentemente, os que estão com saúde esquecem as maravilhosas misericórdias a eles demonstrada continuamente, dia após dia, ano após ano, e não rendem a Deus tributos e louvor por seu benefício. Ao sobrevir a doença, porém, ele é lembrado. A faltarem as forças humanas, as pessoas sentem a necessidade do auxílio divino. E nunca o nosso misericordioso Deus se afasta da alma que para ele se volve com sinceridade em busca de auxílio. Ele é o nosso refúgio na enfermidade, assim como na saúde. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e sabe que somos pó. Salmo 103, verso 13 e 14. Por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, os homens serão afligidos. Abominarão todo tipo de comida, e chegarão às portas da morte. Salmo 107, verso 17 e 18. Então, na sua angústia, chamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Salmo 107, 19 e 20. Deus está hoje tão desejoso de restabelecer os doentes como quando o Espírito Santo proferiu essas palavras por intermédio do salmista, e Cristo é agora o mesmo compassivo médico que era durante seu ministério terrestre. Nele há bálsamo curativo para toda doença, poder restaurador para toda enfermidade. Seus discípulos de nossos dias devem orar pelos doentes, não verdadeiramente como os de antigamente, e as curas se seguirão, pois a oração da fé salvará o enfermo. Tiago 5, verso 15. Temos o poder do Espírito Santo, a calma certeza da fé de que podemos reivindicar as promessas de Deus, a promessa do Senhor. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, 18. É tão digna de fé hoje como nos dias dos apóstolos. Ela apresenta o privilégio dos filhos de Deus, e nossa fé deve lançar a mão de tudo quanto assim se encerra. Os servos de Cristo são os instrumentos de sua operação, e por meio deles ele deseja exercer seu poder de curar. É nossa obra apresentar o enfermo, o sofredor, a Deus nos braços da fé. Devemos ensinar-lhe a crer no grande médico. O Salvador deseja que animemos os enfermos, os desesperados e os aflitos, e assim apegarem a sua força, mediante a fé, a oração, e quarto do doente pode se transformar num Betel. Gênesis 28, 16 a 19. Por palavras e atos, os médicos e as enfermeiras podem dizer tão claramente que não possa ser mal compreendido. Deus está neste lugar para salvar e não para destruir. Cristo deseja manifestar sua presença no quarto do doente, enchendo o coração dos médicos e enfermeiros com a doçura do seu amor. Se a vida dos assistentes do enfermo é vivida de tal maneira que Deus os possa acompanhar no leito do doente, a este
sobrevirá a convicção de que o compassivo Salvador está prestes e esta convicção por si só fará muito bem, tanto física quanto espiritual. Deus ouve a oração. Cristo disse: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu a farei. João 14:14. Em outra passagem ele disse: se alguém me servir, meu Pai a honrará. João 12:26. Se vivemos em harmonia com sua palavra, toda a preciosa promessa dada por ele se cumprirá em nós. Somos indignos de sua misericórdia, mas ao nós entregarmos ao Senhor, ele nos recebe, ele operará em favor e por intermédio daquele que o segue. No entanto, é unicamente vivido em obediência à sua palavra que podemos pedir e cumprimento das promessas que ele nos faz. O salmista diz: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Salmo 166:18. Se lhe prestamos apenas uma obediência parcial, com a metade do coração, suas promessas não se cumprirão em nós. Temos na palavra de Deus instruções relativas à oração especial pelo restabelecimento de um doente, mas tal oração é um ato soleníssimo e não o devemos realizar sem atenta consideração. Em muitos casos de oração pela cura de um doente, o que se chama fé não é nada mais que presunção. Muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência consigo mesmas, não têm vivido segundo as leis naturais com os princípios da estrita pureza. Outros têm desconsiderado as leis da saúde em seus hábitos de comer e beber, vestir ou trabalhar. Frequentemente, a causa do enfraquecimento mental ou físico é alguma forma de vício. Se essas pessoas obtivessem o benção da saúde, muitas delas continuariam a seguir o mesmo rumo de negligência, transgressão das leis naturais e espirituais de Deus, relacionando que se ele as cura em resposta à oração, ela se acha em liberdade de prosseguir em suas práticas nocivas, condescendendo sem restrições com o apetite pervertido. Se Deus operasse um milagre para restaurar a saúde dessas pessoas, estaria incentivando o pecado. É trabalho perdido ensinar o povo a se voltar para Deus como aquele que cura suas enfermidades, a menos que seja também ensinado a renunciar aos hábitos prejudiciais, para que as pessoas recebam sua bênção em resposta à oração. Devem cessar de fazer o mal, aprender a fazer o bem. Sem ambiente deve ser higiênico e corretos os seus hábitos da vida. Devem viver em harmonia com a lei de Deus, tanto a natural quanto a espiritual. A confissão dos pecados deve se tornar claro aos que desejam oração por seus restabelecimentos, que a violação da lei de Deus, quer natural, quer espiritual, é pecado, e que a fim de receber suas bênçãos ele deve ser confessado e abandonado. A Escritura nos condena a confessar os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que vocês sejam curados. Tiago 5,16. Ao que solicita orações, seja apresentados pensamentos como este. Nós não podemos ler o coração nem conhecer o segredo da sua vida. Estes são conhecidos unicamente por você mesmo e por Deus. Se você se arrepende de seus pecados, é seu dever fazer confissão deles. O pecado da natureza particular deve ser confessado a Cristo, o único mediador entre Deus e o ser humano, pois se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1.
todo pecado é uma ofensa a Deus. Ele deve ser confessado por intermédio de Cristo, e todo pecado público deve ser da mesma forma publicamente confessado. A ofensa feita a um semelhante deve ser ajustada com a pessoa ofendida. Se alguém que deseja recuperar a saúde acha culpado de maldicência, se semeou a discórdia no lar, na vizinhança ou na igreja, suscitando separação e dissensão, se por qualquer má prática induziu outras a pecar, essas coisas devem ser confessadas diante de Deus e perante os que foram prejudicados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Havendo os erros sido indiretamente, podemos apresentar as necessidades do enfermo ao Senhor com fé e tranquila, como seu Espírito nos indicar. Ele conhece cada indivíduo por nome e cuida de cada um, como se não houvesse na terra nenhum outro por quem houvesse dado o seu bem-amado Filho. Por ser o amor de Deus tão grande e inalterável, o doente deve ser estimulado a confiar nele e ficar esperançoso. Estar ansioso quanto a si mesmo tende a causar fraqueza e doença. Se ele se erguer acima de depressão e de tristeza, será melhor sua perspectiva de restabelecimento, pois os olhos do Senhor estão sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmos 33, 18. Ao orar pelo doente, devemos lembrar que não sabemos orar como convém. Romanos 8, 26. Não sabemos se a bênção que desejamos será para o bem ou não. Portanto, nossas orações devem incluir este pensamento: Senhor, Tu conheces todo o segredo da alma. Estás familiarizado com essas pessoas. Jesus, seu advogado, deu a vida por elas, seu amor por elas, e maior do que possível ser o nosso. Se, portanto, para a Tua glória e o bem dos aflitos, pedimos em nome de Jesus que seja restituída a saúde. Se não for da Tua vontade, que se restaurem, rogamos-te que a Tua graça o conforte, a Tua presença a sustenha em seus sofrimentos. Deus conhece o fim deste princípio, conhece de perto o coração de todos os seres humanos. Lê todo o segredo da alma e sabe se aqueles por quem se faz as orações haveriam ou não de resistir às provações que lhe sofre. Viriam se continuassem a viver. Sabe a sua vida seria uma bênção ou uma maldição para si mesmo e para o mundo. Essa é uma razão pela qual, ao mesmo tempo que apresentamos nossas petições com fervor, devemos dizer: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 42. Jesus acrescentou estas palavras de submissão e sabedoria à vontade de Deus, quando no jardim do Getsemane rogava: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Mateus 26, 39. Se elas eram apropriadas para ele, o Filho de Deus, quanto mais na queda são os lábios dos finitos errantes mortais. A atitude coerente é expor nossos desejos ao nosso sábio Pai Celestial, e então, em perfeita segurança, confiar tudo a Ele. Sabemos que Deus nos ouve se pedimos em harmonia com Sua vontade, mas insistir em nossas petições sem um espírito submisso não é correto. Nossas orações devem tomar a forma não de uma ordem, mas de uma intercessão. Há casos em que o Senhor opera decididamente por seu divino poder na restauração da saúde, mas nem todos os doentes são sarados. Muitos são postos a dormir em Jesus. A João, na ilha de Patmos, foi ordenado escrever: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor.
Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, 13. Vemos por aí que se as pessoas não forem restituídas à saúde, não deve ser por isso considerada sem fé. Todos nós desejamos resposta imediata e direta às nossas orações e somos tentados a ficar desanimados quando a resposta demora ou vem de uma forma que não esperaríamos. Mas Deus é demasiado sábio e bom para atender às nossas petições, sempre de modo e no tempo exato em que desejamos. Ele fará mais se é melhor por nós do que realizar sempre os nossos desejos. E como podemos confiar em sua sabedoria e seu amor? Não devemos pedir que nos conceda a nossa vontade, mas buscar identificar-nos com o seu desígnio e cumprir os nossos desejos e interesses e devemos fundir-se com sua vontade. Essas experiências que provam a fé são para nosso bem, por elas se manifesta. Se nossa fé é verdadeira e sincera, repousando unicamente na palavra de Deus, ou se depende de circunstâncias, sendo certa e estável. A fé é revigorada pelo exercício e devemos permitir que a paciência realize sua obra perfeita, lembrando-nos que há preciosas promessas na Escritura para aqueles que esperam no Senhor. Nem todos compreendem esse princípio. Muitos dos que buscam as restauradoras graças do Senhor pensam que devem ter uma resposta direta e imediata às suas orações. Caso contrário, entende que sua fé é falha. Por essa razão, os que estão enfraquecidos pela doença precisam ser sabiamente aconselhados para que procedem prudentemente, e eles não devem desentender ao seu dever para com os amigos que lhes sobreviverem, nem negligenciar o emprego dos agentes naturais. Frequentemente corre-se o risco de errar neste ponto, crendo que hão de ser curados em resposta à oração. Alguns temem fazer qualquer coisa que possa indicar falta de fé, mas não deve negligenciar pôr em ordem seus negócios, como desejariam se esperassem ser tirados pela morte. Nem também temer proferir palavra de ânimo ou de conselho que estimariam dirigir aos seus amados na hora da partida. Os que buscam a cura pela oração não devem negligenciar o emprego de remédios ao seu alcance. Não é uma negação da fé usar os remédios que Deus proveu para aliviar a dor e ajudar a natureza em sua obra de restauração. Não é nenhuma negação da fé cooperar com Deus e se colocar nas condições mais favoráveis para o restabelecimento. Deus nos deu capacidade de obter conhecimento das leis da vida. Esse conhecimento foi colocado ao nosso alcance para ser empregado. Devemos usar todo o recurso para a restauração da saúde, aproveitando-nos de todas as vantagens possíveis, agindo em harmonia com as leis naturais, tendo orado pelo restabelecimento do doente. Podemos trabalhar com muito maior energia ainda, agradecendo a Deus ao privilégio de cooperar com Ele e pedindo-lhe a bênção sobre os meios por Ele mesmo fornecidos. Temos a sanção da palavra de Deus quando ao uso do remédio. Ezequias, rei de Israel, estava doente e um profeta de Deus levou-lhe uma mensagem de que haveria de morrer. Ele clamou ao Senhor, e este ouviu seu servo e mandou-lhe dizer que lhe seriam acrescentados 15 anos de vida. Uma só palavra de Deus teria curado Ezequias instantaneamente, mas foram dadas indicações especiais. Peguem uma pasta de figos,
ponha como emplasto sobre a úlcera, e ele irá recuperar a saúde. Isaías 38, 21. Certa ocasião, Cristo ungiu os olhos de um cego com terra e mandou-lhe: vá e lavar-se no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. João 9, 7. A cura poderia ser operada unicamente pelo poder grande médico, e todavia Cristo fez uso de simples agentes de natureza. Ele não recomendou o uso de drogas, medicamentos, mas sancionou o emprego de remédios simples e naturais. Ao termos orado pela restauração de um enfermo, seja qual for o desfecho do caso, não percamos a fé em Deus. Se formos chamados a sofrer a perda, aceitamos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão de Deus, a mão de um Pai que o traz aos nossos lábios. Mas, sendo a saúde restituída, não se deveria esquecer que o objeto de misericordiosa cura se acha sob renovada obrigação para com o Criador. Quando os 10 leprosos foram purificados, apenas um voltou em busca de Jesus, para dar-lhe glória. Que nenhum de nós seja como os inconsiderados 9, cujo coração ficou insensível diante da misericórdia de Deus. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1 e verso 17.